Meus irmãos, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula na manhã de hoje. Irmãos, a título de leitura devocional, eu vou lhes pedir a que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Assentados mesmos, como vocês se encontram, 1 João, capítulo 3. Abram, por favor, as suas Bíblias nesse texto, para que nós leiamos do versículo 1 até o versículo número 3. Uma leitura introdutória, aliás, versículo 3 até versículo 6. 1 João, capítulo 3, versículo de 1 até o versículo 6, que é todo o parágrafo, a gente fecha aqui o raciocínio de João. 1 João 3, de 1 a 6. Todos abriram? Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Até aqui, até o versículo 6, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, hoje, conforme nós falamos, nós vamos prosseguir com o estudo da nossa lição número 7. Apenas com uma distinção, apenas com uma diferenciação. Nós não estamos seguindo, propriamente dito, o item da revista. Por quê? Em virtude dele ser muito genérico, vamos assim dizer, e por causa disso, termos a necessidade de nos aprofundarmos mais, sobretudo nesse item, ou seja, no item do amor de Deus. Contudo, nós não vamos ficar sem usar a lição, usaremos. Se Deus assim permitir, na parte final do nosso estudo, eu queria trazer pelo menos duas observações que nós temos aí na nossa lição, e aí nós faremos uso da mesma, com toda certeza, na parte final. Ok? Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo alguns dos atributos que nós classificamos como atributos comunicáveis de Deus. Então, o que são esses atributos? São aquelas qualidades que Deus ele possui e que Ele, de certa forma, comunicou a cada um de nós que fomos feitos à sua imagem e semelhança. Por isso nós chamamos atributos comunicáveis. Mas não só isso. Esses atributos, eles estão diretamente relacionados ao nosso envolvimento, à nossa comunhão com Deus. Por isso que nós chamamos atributos comunicáveis, porque Ele imprime-os em nossas vidas e também, através dos mesmos, nós nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Senhor. Então, a lição que nós temos aí da revista, a lição número 7, ela trata pelo menos de 4 desses atributos: a verdade, o amor, a justiça e a santidade. Há outros, mas nós não iremos ver, basicamente esses 4. Então, nós já vimos na aula anterior o atributo da verdade, Deus como verdade absoluta, Deus como verdade revelada em sua palavra, e desde a semana passada nós começamos a ver o amor de Deus, o amor de Deus. E aí nós vimos, sobretudo naquela parte introdutória, que o amor de Deus, ele é um dos aspectos de um atributo de Deus, de um outro atributo, a saber, a sua bondade. Ou seja, Deus, ele é bom, por isso ele é amoroso, por isso ele é gracioso, por isso ele é misericordioso, por isso ele é paciente. Eu tenho até uma observação aqui a fazer. Semana passada, a título de ilustração, a gente procurou mostrar essa relação entre a bondade e esses demais atributos que estão manifestos nela, e aí eu até usei a expressão subproduto, quando eu falei sobre o atributo do amor de Deus.
Desconsidere essa expressão, porque ela acaba diminuindo o atributo do amor e de maneira nenhuma ele é menor do que a bondade. Não, simplesmente é uma manifestação, mais uma das manifestações da bondade de Deus. A bondade de Deus é tão grande, a bondade de Deus envolve tantas coisas, que por isso ele é amoroso, por isso ele é gracioso, por isso ele é misericordioso, por isso ele é paciente. Então, a gente tentou fazer uma ilustração, mas fomos um tanto quanto infelizes nessa ilustração. Então, desconsiderem, visualizem basicamente isso. Você tem um atributo de Deus, que é o atributo da bondade, e nele você encontra a revelação do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça e também da sua paciência. Então, na semana passada, a gente começou a considerar alguns aspectos relacionados a esse atributo, o amor de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos na semana passada que o amor, ele é essencial a Deus. Deus, ele não demonstra em si amor, mas ele é o próprio amor. E a gente viu isso através de algumas passagens, sobretudo de 2 versos que nós temos no capítulo 4 da primeira carta do apóstolo João. Então, depois que nós vimos esse atributo, ou depois que nós vimos esse aspecto, a essência do amor na pessoa de Deus, a gente viu também os objetos onde Deus, ele manifesta o seu amor. Então, Deus, ele se ama internamente, num relacionamento que ele tem com as demais pessoas da Trindade, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e também Deus ama os seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Então, são os 2 objetos, os 2 alvos do amor de Deus: o amor interno que Deus tem entre as pessoas da Trindade e o amor externo que Deus demonstra a todas as suas criaturas, mas em especial ao homem, que foi feito à sua imagem e semelhança. Então, Deus ama toda a sua criação, mas tem um amor especial por cada um de nós, feitos à sua imagem e semelhança, e de maneira específica por nós, que somos salvos e salvos em Cristo Jesus. Então, vimos isso também na semana passada. E na semana passada ainda, a gente começou a ver algumas características do amor de Deus. Na verdade, nós vimos apenas uma característica do amor de Deus. E que característica foi? Que o amor de Deus, ele é eletivo. O amor de Deus, ele escolhe. E conforme nós observamos lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, Deus, ele escolhe determinadas pessoas, motivado pelo seu amor, para quê? Para a salvação em Cristo Jesus. E aí nós consideramos que a nossa salvação, que se dá no tempo, na verdade, ela foi planejada por Deus desde toda a eternidade, quando nem mesmo nós existíamos, mas mesmo assim, eternamente, Deus, ele se propôs a nos amar. Deus, ele se propôs a nos escolher. Deus, ele se propôs a nos separar para a salvação. Sem que nós tivéssemos feito nada ou deixado de fazer nada, Deus, movido por propósitos particulares que a gente não consegue explicar, somente Ele explica, Ele decidiu nos amar, e ao fazer essa escolha, Ele nos determinou, nos escolheu para a salvação. Então, foi a primeira característica que nós observamos do amor de Deus. O amor de Deus, ele é eletivo, ele escolhe, ele separa para a salvação. Então, nessa manhã de hoje, para completar essas características, e se der tempo de fazer as 2 observações que nós queríamos fazer, eu queria que nós observássemos mais 3 características, que nós aprendêssemos mais 3 características do amor de Deus. A segunda, pegando a sequência, é que o amor de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é um amor redentivo. O amor de Deus é um amor redentivo, é um amor que salva, é um amor que resgata, é um amor que redime, e a gente consegue observar isso justamente na palavra do Senhor. Abram aí, por favor, 1 João capítulo 4, e nós vamos ler por hora apenas o versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10. Pegando esse segundo aspecto. Qual aspecto? O amor de Deus, ele é redentivo, ele salva, ele redime, ele resgata. Então, quando Deus ama, ele ama e se propõe justamente a salvar. 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João,
capítulo 4, versículo 10. Todos abriram? Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. 1 João 4, versículo 10. Diz: nisto consiste o amor. Prestem atenção. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o que é que nós observamos aqui nesse trecho? O que é que nós observamos aqui nessa passagem? Deus nos amou sem que antes eu tivesse amado. Se hoje, meus irmãos, se hoje, minhas irmãs, nós nutrimos esse sentimento em relação a Deus, de amor, isso aconteceu porque, primeiramente, Deus ele fez o que conosco? Ele nos amou. Foi justamente isso que João falou, sobretudo na primeira parte aqui do versículo 10. Então, não fomos nós que primeiramente amamos a Deus. Não fomos nós que primeiramente buscamos a Deus. Não, em hipótese alguma. Mas o que foi que aconteceu? João diz que ele primeiramente nos amou. E é interessante, para que Deus demonstrasse esse amor para conosco, João nos ensina que ele fez algo. João nos ensina que ele fez uma coisa. E o que foi que Deus fez? Enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, que nós temos aqui no versículo 10, ela significa cobrir, ela significa aplacar, ela significa conciliar. Então, foi justamente isso que Deus fez, na demonstração que Ele deu do seu amor para conosco. Ele envia o seu Filho através da encarnação. O seu Filho vive entre nós, exercendo sobretudo por 3 anos o seu ministério. Esse ministério ele é concluído na sua morte e morte de cruz. E quando Cristo morre, o que é que ele faz? Ele propicia, ele cobre os nossos pecados. Vocês estão lembrados do propiciatório que existia lá no tabernáculo, que era como que uma tampa, né, que cobria a arca. Então, a palavra propiciar dá justamente essa ideia de cobrir. E foi justamente isso que Cristo fez através do seu sacrifício, foi justamente isso que Cristo fez através da sua morte. Ele nos cobriu de todos os nossos pecados, aplacando a ira de Deus sobre nós e assim nos possibilitando manter comunhão com o Senhor. Então, foi assim que Deus ele demonstrou amor para com a nossa vida. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, que o amor, ele não é apenas um sentimento. O amor, ele não é apenas sentimentalismo, porque infelizmente quando você trata desse tema, via de regra, as pessoas acabam levando para esse campo. Mas amor, dentro da descrição que nós temos na Bíblia, amor, dentro da descrição que nós temos da palavra, ele sempre é manifesto através de ato. Não é simplesmente amar por amar, mas é algo que lhe faz agir, é algo que lhe faz trabalhar ou fazer determinada coisa. Então, foi justamente isso que Deus nos fez. Ele amou e nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos, e para que pudesse ficar claro essa demonstração do amor de Deus, o que é que ele faz? Ele envia o seu Filho para cobrir os nossos pecados e em fazendo isso, nos concedendo da sua salvação. Porque o pecado é a única coisa que nos impede da comunhão com o Senhor. O pecado é a única coisa que nos impede de experimentar a salvação de Deus. Uma vez que o pecado é remediado, automaticamente esse fim ele é alcançado. Então, veja, amor que é amor é visto em ações. Amor que é amor é visto em atitudes. Essa questão que muitas vezes nós ouvimos, essa questão que muitas vezes nós escutamos, não, eu amo fulano de tal, mas você não vê nada que materialize esse sentimento, você não vê nada que possa fazer realmente comprovar que esse sentimento existe, isso não é amor não, meus irmãos.
Porque quando nós olhamos o parâmetro, o modelo, o padrão do amor de Deus, nós percebemos essa característica distintiva. Quando Deus ele se propõe a amar, automaticamente ele faz alguma coisa. E nesse caso, Deus ele fez justamente isso. Enviou o seu Filho único, enviou a segunda pessoa da Trindade para que ele pudesse vir morrer na cruz e na cruz do Calvário. Amor que é amor, ele age. Amor que é amor, ele faz e faz alguma coisa. Ok, meus irmãos? Então, eu queria ler primeiramente esse texto. Mas não só isso. Em segundo lugar, dentro desse tópico ainda, do amor redentivo. Abram aí, Romanos capítulo 5. Abram aí, Romanos capítulo 5. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Romanos capítulo 5, versículos 5 até o versículo 8. Esse é um dos textos mais fantásticos que nós encontramos em relação, um dos mais fantásticos que nós encontramos em relação ao ensino do amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículos de 5 até o versículo número 8. E você vai ver algumas coisas aqui colocadas pelo apóstolo Paulo. Todos abriram? Então diz o seguinte, a palavra do Senhor: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Conseguem perceber a ligação entre esse texto e o texto de 1 João? Amor que é amor é o amor que faz alguma coisa. Amor que é amor é o amor que age. Amor que é amor é aquele que produz algum tipo de atividade em benefício do objeto amado. Então, foi justamente isso que o apóstolo Paulo falou. Tanto é, meus irmãos, que aqui nesse trecho, Paulo ele mostra uma realidade bem presente na minha, na sua, na vida de cada um de nós que somos salvos. Que realidade presente é essa? É o fato do amor de Deus ter sido derramado em nossas vidas. Não é isso que ele fala? Em especial, na parte B, na parte final do versículo 5, tanto é que Paulo diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então essa palavra aqui, derramar, ela tem uma significação bem especial. Aqui dá a ideia de abundância. Então foi justamente isso que Deus nos fez em Cristo Jesus. Ele derramou, mediante o Espírito Santo que está em nós, o quê? O seu amor. O seu amor por mim, o seu amor por você, por cada um de nós que fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor. De sorte que, dentre várias coisas que nós desfrutamos hoje, pelo fato de termos sido salvos em Cristo Jesus, é que nós desfrutamos, meus irmãos, do próprio amor de Deus em nossas vidas. É por isso que, quando Paulo fala lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas, dentre várias manifestações desse fruto, ele elenca como primeiro o quê? O amor. Então, ele é uma realidade na nossa vida. E ele é uma realidade na nossa vida, não porque nós desenvolvemos por nós mesmos esse sentimento, não, em absoluto. Mas o amor é uma realidade em nossa vida, pelo fato de Deus, através do Espírito Santo, por causa da salvação em Cristo Jesus, nos ter outorgado o seu amor. Ele está aqui, presente nas nossas vidas. Ele está aqui, presente nos nossos corações. Todo mundo que é salvo desfruta desse privilégio. Todo mundo que é salvo apresenta essa virtude em sua vida. Repito, não por causa dela mesma, mas por causa da obra de Deus em nossas vidas. A grande questão muitas vezes é que a gente não manifesta intensamente esse amor. A grande questão muitas vezes é que a gente não experimenta esse amor de maneira mais profunda. Agora, que ele existe, existe.
que ele há, de fato ele há, na vida e no coração de cada uma das pessoas que são salvas. O amor é essa realidade. E aí, seguindo aqui o texto, o apóstolo Paulo, ele afirma que esse amor que nos foi derramado pelo Espírito Santo se revelou a cada um de nós quando nós nos encontrávamos numa situação desfavorável. Eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se vocês notaram ao longo desse trecho que nós lemos, que o apóstolo Paulo, ele faz 3 descrições acerca da sua situação antes de Cristo e, como consequência, a situação dos seus leitores antes de Cristo e, como resultado, a nossa situação antes de nós termos experimentado a salvação de Cristo. Veja, no versículo 6, Paulo, ele se mostra como uma pessoa fraca antes de ter experimentado esse amor de Deus. Também no versículo 6, ele chega a dizer que ele era ímpio antes de experimentar esse amor de Deus. Olhem só o que nós temos aí no versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então Cristo morreu por mim quando eu apresentava alguma virtude? Não. Cristo morreu por mim quando eu o amei? Não, muito pelo contrário. Cristo morreu por mim quando era fraco. Essa palavra aqui, fraco, ela tem uma significação bem especial. Significa ser espiritualmente fraco. Significa ser impotente no sentido espiritual. Significa ser aquela pessoa que não tem capacidade de fazer algo que possa agradar a Deus dela mesma. Então, essa palavra fraco traz essa noção de impotência espiritual. Mas não só isso. Paulo diz aqui que Cristo morreu por nós, se entregou por nós, não só quando nós éramos fracos, mas ele diz também aqui no versículo 6 que quando nós também éramos ímpios. A palavra ímpios aqui significa sem temor. A palavra ímpios aqui significa sem respeito. A palavra ímpios aqui significa sem honrar a Deus. Veja que Deus nos amou sem que nós apresentássemos nada de bom, a não ser fraqueza, a não ser impiedade. Foi por isso que João, lá no versículo 10 do capítulo 4, diz que não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele não se restringe a esses termos. No versículo 8, por exemplo, ele diz que Cristo nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Versículo 8, é por isso que ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. A palavra pecador aqui significa errar o alvo. Significa errar o alvo de Deus para a sua vida. Então, era assim que nós nos encontrávamos. Nós errávamos continuamente o alvo de Deus para a nossa vida. Deus dizia, faça assim, e nós fazíamos completamente o contrário. Deus nos ordenava, ande assim, e nós andávamos justamente contra aquilo que Ele desejava para cada um de nós. Por isso nós éramos o quê? Pecadores. Veja, éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores. E se você avançar mais no versículo 10, o apóstolo Paulo se descreve, antes de experimentar a salvação, como uma pessoa inimiga de Deus, e foi nessas circunstâncias que ele experimentou o amor de Cristo. Veja aí, versículo 10, a gente não colocou aqui na sequência do texto. Ele diz, porque se nós, quando o quê? Inimigos. Então estávamos constantemente em inimizade contra Deus. Estávamos em conflito, estávamos em rebelião. Então, esses 4 termos, melhor dizendo, essas 4 palavras que Paulo usa aqui nesse trecho, versículo 5 até o versículo 10, fraco, ímpio, pecadores, inimigos, mostra, meus irmãos, mostra, minhas irmãs, que mesmo assim Deus decidiu nos amar. Mostra que foi dessa forma que Ele comprovou o seu amor por nós. É por isso no versículo 8 ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não havia virtudes, não havia qualidades, mas veja que Deus provou o seu amor dessa forma. Estão lembrados do que eu falei?
partindo lá de 1 João 4,10, que o amor não só são palavras, o amor não é um mero sentimentalismo, mas um amor é algo que age. Então Deus provou, Deus comprovou, Deus testificou que nos amou quando enviou seu Filho, quando éramos fracos, quando éramos ímpios, quando éramos pecadores e quando nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Então, não fujamos, meus irmãos, a essa realidade. Não fujamos a esse princípio. Que princípio? O amor, ele sempre está associado à ação. O amor, ele está sempre associado a fazer coisa, ao objeto amado. Se não há essa disposição, não há esse amor. Porque é isso que nós encontramos na pessoa de Deus. Qual é um dos textos mais famosos e conhecidos que nós temos na palavra de Deus? De acordo com o Evangelho de João, de maneira específica com o capítulo 3 de João. Quem poderia me citar? Aí já foi demais, né? Um dos textos mais conhecidos da palavra, que nós encontramos no Evangelho de João e que nós encontramos no capítulo 3 de João. Qual é? O negócio está muito solto. Vamos ver se a gente consegue unificar aqui. O que é que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Está vendo aí? Ele deu. Então essa questão de dizer que amar e não quer fazer nada, isso não é amor não. Eu amo, mas eu não vou perdoar. Eu amo, mas eu não vou fazer. Eu amo, mas eu não posso fazer esse sacrifício. Não, isso não existe não, isso não é amor não, gente. Não é amor, não é amor. Abram aí, a gente até viu domingo passado no sermão à noite. João capítulo 15, versículo 13. Olha o que Cristo diz sobre amar e se doar. Olha o que Cristo diz sobre amar e se sacrificar. O amor de Deus, ele é assim, ele é redentivo. Ele é redentivo. E não é fácil não, meus irmãos. Às vezes a gente tem essa compreensão, mas às vezes a gente não para raciocinar como o amor de Deus é grande. E é por isso que João diz, amou o mundo de tal maneira, porque Deus deu o seu Filho unigênito, para que morresse na cruz do Calvário, e mediante ele, e mediante esse sacrifício, nós pudéssemos ter salvação. Quem daria alguma coisa? Quem chegaria a dar um filho em favor de alguém? Nós não fazemos isso. Deus fez, porque ele amou. Porque amor que amor é amor que dá. Amor que amor é amor que sacrifica. Então, é assim que a gente deve entender o amor. E lá na frente a gente vai ter algumas implicações nesse sentido. O que é que diz aí? João 15, versículo 13. Cristo falou. Cristo disse, ninguém tem maior amor do que este. Então, como foi que Cristo definiu esse amor tão grande, conforme ele coloca aqui em suas palavras? O restante do texto diz, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Está vendo aí? Deus, ele nos amou e deu o seu Filho. O Filho nos amou e deu a sua vida. Está vendo? Amor é dar, meus irmãos. Se você não dá, se você não der, melhor dizendo, se você não se sacrifica, isso não é amor. Então tenhamos cuidado, tenhamos cuidado. Quando a gente chega e diz, eu amo a Deus, sim, você está fazendo o que para demonstrar esse amor? Eu amo meu irmão, sim, você está fazendo o que para demonstrar esse amor? Eu amo o meu próximo, sim, você está demonstrando como esse amor? Existe essa implicação, amor é dar, amor é se sacrificar, amor é se doar, amor é abrir mão em favor do objeto amado. Então, nos nossos dias se vulgarizou muito essa expressão amar, tudo é amar, 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 mas trazendo para um conceito bíblico, essa palavra traz consigo uma grande significação e profundas consequências para as nossas vidas. Mas é assim que Deus ele nos ama. Ele nos ama porque ele nos escolhe, é um amor eletivo. Ele nos ama porque ele nos redime, é um amor redentivo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, seguindo a sequência, e em segundo lugar, o amor de Deus, segundo lugar hoje, o amor de Deus é um amor eterno. Abram aí, Jeremias 31:3. Jeremias 31:3. Lá no Antigo Testamento.
Depois eu vou dar a oportunidade para os irmãos. É só para a gente tentar avançar um pouquinho aqui, para seguirmos no conteúdo. Jeremias 31:3. Aqui é Deus falando através do profeta Jeremias, transmitindo uma palavra de consolação, antes mesmo de chegar o momento de punição que ele iria dar ao povo de Jerusalém, conforme nós observamos que foi esse período em que Jeremias profetizou, antes do cativeiro e em parte do cativeiro. Então, antes mesmo de Deus ele revelar a sua ira, ele já trazia promessas de restauração. Olha só como é que Deus faz, meus irmãos. Olha só como é que Deus faz. Ele iria concretizar as suas profecias de punição do seu povo, mas antes dessas punições serem de fato concretizadas, ele já proferiu também palavras de restauração. E nessas palavras de restauração, ele faz menção do seu amor. Não qualquer amor, mas um amor, meus irmãos, minhas irmãs, que é eterno. O amor de Deus, ele é eterno. Ele é manifestado no tempo, ele é visto no tempo, mas ele é exercido por Deus desde toda a eternidade. A gente ama no tempo, mas Deus nos amou antes de existir tempo. Então, é por isso que esse amor que Deus tem por nós assume características tão ímpares, tão singulares, porque é totalmente distintivo do que nós temos. É por isso que a gente só reproduz um pouco desse amor, mas o amor na sua totalidade, na sua essência, somente Deus ele pode de fato transmitir. Então, Jeremias 31, versículo 3, o profeta aqui diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus foi eterno para com o seu povo da aliança. E mais uma vez, a gente vê aqui nesse texto o resultado do amor, que é Deus fazer alguma coisa. E ele diz aqui que através da sua benignidade, ele atraiu o povo como de fato iria atrair. As pessoas iam passar 70 anos no cativeiro, iam experimentar o juízo de Deus, mas não para sempre. Haveria um momento que Deus iria trazê-los, restaurá-los, porque o amor de Deus é assim, meus irmãos. É um amor que perdoa, e quando perdoa, renova a aliança. Quando perdoa, renova a comunhão. Quando perdoa, renova o nosso relacionamento conosco. Foi por isso que Cristo disse em relação à nossa postura com o nosso próximo quando ele pecar contra nós. Foi perguntado ao Senhor Jesus Cristo: quantas vezes se deve perdoar um irmão? O que foi que Cristo disse? 70 vezes 7. Apontando para a infinidade, ou a quantidade infinita de perdão que a gente deve dar. Sempre, 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 porque o perdão é uma das manifestações do amor. Quando nós amamos, nós perdoamos. Se a gente não perdoa, é porque a gente não ama. Isso vai trazendo implicações sérias para as nossas vidas. Então, é essa a visão que nós temos aqui do versículo 3. O povo da aliança havia se afastado dos caminhos do Senhor. Deus tinha pronunciado o juízo que de fato iria acontecer. Agora esse juízo não iria permanecer para todo sempre. Em virtude de Deus ter amado o seu povo desde toda a eternidade, e apesar desse povo ter pecado, haveria um momento em que Deus iria agir com benignidade, que Deus iria agir com amor, e queria trazer o seu povo, iria restaurar o seu povo, como de fato aconteceu. O povo permaneceu fiel, não porque ao longo da história a gente vê que o povo permaneceu infiel, mas o amor de Deus ele é assim. O amor de Deus é assim. Por isso, aqui ele nos diz que o seu amor ele é um amor eterno. Então veja, o amor de Deus ele é eletivo, nos escolhe para a salvação. O amor de Deus ele é redentivo, nos salva propriamente dito. E o amor de Deus ele é eterno, ele é manifesto desde toda a eternidade, e ele é experimentado quando? No tempo presente. Mas não só isso. Em quarto lugar, meus irmãos, o amor de Deus é um amor imenso. Em quarto lugar, o amor de Deus é um amor imenso. Abram aí, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios 3, 17 a 19. Esse texto, meus irmãos, também ele é fantástico. Efésios 3, 17 a 19. Ele está dentro
de uma das orações que o apóstolo Paulo faz aqui em Efésios. Ele fez uma no capítulo 1, uma oração, aqui ele vai fazer outra. Em alguns momentos das cartas de Paulo, ele sempre faz oração pelos seus ouvintes, é o caso aqui. Então eu vou pegar trecho aqui dessa oração, não a oração como todo, apenas o trecho que eu quero enfocar aqui, o amor de Deus. Versículo 17 até o versículo de número 19. Diz o seguinte: desejo do apóstolo Paulo, a oração do apóstolo Paulo para os cristãos de Éfeso. Ele diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Veja, o desejo do apóstolo Paulo é que Cristo habitasse no coração daqueles irmãos. Através de quê? Da fé. E alicerçado em quê? Alicerçado no amor. Ele chama a atenção de duas virtudes, a fé e o amor. E agora, a partir do versículo 18, a fim, ou seja, com o objetivo, com a finalidade, de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura, e o comprimento, melhor dizendo, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, qual é o desejo de Paulo aqui para os irmãos? Que eles experimentassem, não de qualquer forma, mas que eles experimentassem intensamente o amor de Deus em Cristo Jesus. E como é que Paulo, ele dimensiona esse amor? Ele fala da largura desse amor, ele fala do comprimento, melhor dizendo, desse amor, ele fala da altura desse amor, ele fala da profundidade desse amor. Isso é coisa fantástica, meus irmãos, porque quando o apóstolo Paulo fala da largura do amor de Deus, ele está se referindo que esse amor de Deus, ele abrange a todas as pessoas, quer sejam elas judeus, quer sejam elas gentios. O amor de Deus, ele é largo, ele abarca todo mundo, sem fazer distinção, sem fazer separação, se é judeu, se é gentio. Se você volta, por exemplo, lá em Efésios capítulo 2, eu não vou fazer isso, versículos 14 até o versículo 18, o apóstolo Paulo disse que Deus uniu num só corpo quem? Judeus e gentios. Quebrou o muro da inimizade, da separação, formando um só corpo. Então, por isso que o amor de Deus, ele é o quê? Ele é largo. Mas não só isso. O apóstolo Paulo diz aqui que o amor de Deus, ele é comprido. Por quê? O amor de Deus começa na eternidade e ele se estende para toda a eternidade. Ele começa em toda a eternidade por quê? Porque foi lá que Deus nos escolheu para a salvação. Se estende ao tempo presente, no qual aqui nós estamos, quando nós experimentamos dessa salvação. E permanecerá para sempre, quando nós estivermos na presença de Deus em Cristo Jesus. O amor de Deus, ele é cumprido. Ele começa desde toda a eternidade e ele vai para toda a eternidade. Então, não perca aqui o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele é largo, porque abrange judeus e gentios. Ele é comprido, porque começa na eternidade e vai para toda a eternidade. Mas também o amor de Deus, ele é alto. Por que ele é alto? Porque ele nos proporciona todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos dos céus. Olha só, esse aqui eu queria ler, Efésios 1:3. Efésios 1:3. Veja que esse amor, ele nos conecta, ele nos liga aos céus, às alturas, porque nos concede todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos celestiais, são nossas. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja agora o que o apóstolo Paulo vai dizer, que nos tem abençoado, observem meus irmãos, com toda sorte de bênção espiritual, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos dos céus é nossa, que coisa maravilhosa. E às vezes a gente nem percebe isso, né? Por isso que o amor de Deus, ele é alto. E ele não só nos traz essas bênçãos celestiais, ele nos assegura que nós estaremos lá,
no céu. Olha só o que Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Olha só. E juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais está vendo aí? A altura do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura, mas Paulo ele fala também de quê? Da profundidade do amor de Deus. Por quê? Foi o amor que foi revelado, que foi manifestado quando nós estávamos aonde? Mortos em delitos e pecados. Não foi isso que Paulo falou? No versículo 1 do capítulo 2? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em vossos delitos e pecados. Então, foi um amor profundo, que desceu dos céus para se revelar a mim quando eu era um grande pecador. Largura, comprimento, altura e profundidade. É por isso que Paulo diz que é um amor que excede, ultrapassa todo o entendimento. A gente não consegue entendê-lo. A gente consegue perceber alguns relances, até porque nós somos alvos, somos objetos desse amor, mas na sua inteireza a gente não consegue conceber, somos limitados, a gente consegue somente visualizar esses relances que a Bíblia dá. Então, qual a conclusão que a gente chega? O amor de Deus, ele é imenso, ele é largo, ele é comprido, ele é alto, ele é profundo, ele vai em todas as direções. Ok, meus irmãos? Então, quais são, pelo menos 4 características do amor de Deus em relação a nós? Primeiro deles, o amor de Deus é um amor eletivo. Segundo, o amor de Deus é um amor redentivo. Terceiro, o amor de Deus é um amor eterno. Quarto, o amor de Deus é um amor imenso. E se nós fôssemos falar, passaríamos a manhã toda e não daria tempo de vermos outras características do amor de Deus, entendeu? Vamos parar por essas aqui, só para a gente ter uma ligeira noção. Ok, meus irmãos? Já falei muito, agora pela manhã, a gente vai ter aqui 3 aplicações, depois 2 observações, mas antes da gente chegar nesses 2 itens, eu queria saber dos irmãos, já que eu não deixei os irmãos falarem muito hoje, né? Se há alguma dúvida, se há alguma pergunta, algum complemento, para que a gente possa aqui fazer essas ponderações e depois seguir em algumas aplicações e observações, utilizando agora especificamente a lição. É o que nós poderíamos chamar de algo quase que indescritível, né? Que você não consegue descrever, pelo menos na sua totalidade não, né? A gente consegue pelo menos notar algumas coisas relacionadas a esse amor, como a gente viu aqui, né? Esses 4 aspectos. E isso é muito interessante, meus irmãos. Foi aquilo que a gente falou desde a introdução. E a gente vai ver um pouco agora na aplicação, que muitas vezes a gente não se detém nisso, porque se nós nos determos em contemplar o amor de Deus, a gente vai compreender com mais facilidade o seu plano de salvação por nós. Ok? Algo mais, Pedro? Beleza. Alguma outra observação? Para a gente entrar aqui em 3 aplicações bem rapidinho. Não? Então, a primeira aplicação, diante de tudo isso que nós vimos, a essência do amor, Deus, os objetos do amor, a quem se destina, a própria Trindade e aos seres humanos, e dentro desse aspecto da manifestação de Deus aos seres humanos, nessas 3 características, o amor que escolhe, o amor que salva, o amor que é eterno, o amor que é imenso. Como é que a gente aplica isso para as nossas vidas? Pelo menos de 3 formas, pelo menos de 3 maneiras. A primeira delas, irmãos, irmãs, nós devemos aprender a apreciar o amor de Deus. Nós devemos aprender a apreciar o amor de Deus. Se tem algo que muitas vezes a gente não se propõe muito a fazer, principalmente nos nossos dias, em virtude dessa vida corrida, mas não serve de justificativa que nós vivemos, é que a gente precisa meditar um pouco, né? Ruminar um pouco. E aí a gente tem que meditar em várias coisas que a Bíblia ensina. E dentre essas várias coisas, o amor de Deus deve ocupar o tempo das nossas reflexões, deve ocupar o tempo das nossas meditações, porque a Bíblia nos exorta a isso. Vamos voltar ao texto que eu li na introdução, apenas um versículo, 1 João 3:1. Veja o que o apóstolo João nos exorta a fazer, levando-nos justamente a essa compreensão.
reflita um pouco no amor de Deus, medite um pouco no amor de Deus, considere um pouco desse amor. Nós precisamos disso, meus irmãos. Isso faz parte do nosso crescimento espiritual, isso faz parte do aprofundamento da nossa comunhão com Deus. Olha só o que o apóstolo João, ele nos exorta a fazer. Versículo 1 do capítulo 3, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Que grande amor, meus irmãos! Um amor tão grande que produziu em nós o quê? A nossa filiação. Agora nós somos o quê? Inimigos de Deus? Não. Agora nós somos ímpios? Não. Agora nós somos pecadores? Não. Agora nós somos filhos de Deus. E João fala aqui, de fato, ele quer enfatizar esse aspecto. É uma realidade, é um privilégio. É claro que ele traz consigo alguns desdobramentos. O próprio João fala, né? Que pelo fato de nós sermos filhos de Deus, o que é que o mundo vai fazer conosco? Vai bater palma. Vai nos elogiar. Vai nos ajudar na nossa caminhada com Deus. É isso que João fala? Não, o mundo não vai nos conhecer, porque não conheceu a Ele mesmo. E aí às vezes a gente não entende porque que o mundo trata com indiferença os crentes. É porque essa é a regra, meus irmãos. Essa é a regra. Porque se nós nos misturássemos com o mundo, era uma comprovação que nós não seríamos de Cristo. O mundo não aprovou o Senhor, o mundo também não nos aprovará. Não adianta a gente querer mudar essa situação. Haverá sempre essa relação litigiosa entre nós e o mundo, e tem que ser assim. E tem que ser assim, porque nós somos filhos de Deus. Agora, tem gente que quer ser filha de Deus e viver, como diz o Matuto, desculpa a expressão, ensocado no mundo. Aí não dá. Mesmo palavreado do mundo, as mesmas posturas do mundo, o mesmo pensamento do mundo, as mesmas vestimentas do mundo, os mesmos relacionamentos do mundo. Aí é complicado, porque existe essa diferença. Nós somos filhos de Deus. E aí João diz: vede, prestem atenção, considerem, atentem para esse grande amor que o Pai nos tem concedido, porque hoje nós somos o quê? Filhos de Deus. É um grande amor, é um grande amor. Conforme Paulo diz, né? Ele vai ser largo, comprido, alto, profundo, e ele vai exceder todo o nosso entendimento, como Pedro falou, né? Nós tivéssemos todas as canetas do mundo, todas as aves do mundo para produzir papel, nunca nós conseguiríamos descrever em sua totalidade, em sua profundidade, o amor de Deus, porque é muito maior do que a compreensão humana. É Deus, desde toda a eternidade, nos olhar mortos, perdidos em delitos e pecados, e dizer: eu vou amar Cicrano, Beltrano, Fulano, e eu vou enviar o meu filho para morrer em favor deles. Isso é amor, isso é um grande amor. Então, meditemos, consideremos nesse aspecto, ok? Em segundo lugar, como implicação a esse primeiro aspecto, exercitemos, aqui onde está a chave da questão, exercitemos o amor com que Deus nos amou. Meus irmãos, minhas irmãs, o amor que Deus nos fez experimentar, ele não é um fim em si mesmo, vem para mim e acaba em mim. Não, somos apenas um meio nesse processo. Deus nos ama, experimentamos esse amor para podermos fazer o quê? Amar não só a Deus, mas também amar o nosso próximo, seja ele salvo em Cristo Jesus, seja ele não salvo. Isso é um ciclo, né, que se opera na nossa vida. E João fala muitas coisas acerca disso. Mais uma vez, abramos as nossas Bíblias em 1 João capítulo 4. Eu vou ler alguns textos. Versículo 7, 11, 16, 20 e 21. Preste atenção, meus irmãos. Isso é Deus nos falando. E se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos pecando. E se nós estivermos pecando, nós estamos contrariando a vontade de Deus para a nossa vida. Olha só, amor é prática, não é só teoria, é prática. Ele diz, versículo 7: amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E procede de Deus em virtude da salvação que Ele nos propiciou em Cristo Jesus. De sorte que quando eu amo, eu comprovo que nasci de Deus. Eu comprovo que conheço a Deus. Se eu não amar, o contrário também é verdade. Se você é uma pessoa amargurada, que não perdoa, se você é uma pessoa que não consegue se relacionar bem com as outras, que vê defeito, crítica, observação, tudo, reflita, será que você conhece a Deus mesmo? Será que você nasceu de Deus mesmo? Ninguém vai fazer julgamento, cada um faça a sua própria avaliação. O que eu tenho é o parâmetro da palavra. O que eu tenho é o parâmetro da palavra. Então, se isso acontece, beleza. Se não acontece, é motivo de preocupação, de grande preocupação. Mais ainda, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Qual foi, meus irmãos, a maneira através da qual Deus nos amou? Conforme João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Eita! João disse que é a mesma coisa. Olha só, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns, se sacrificar. Quantos se sacrificam? Pelo irmão em Cristo. Às vezes a gente não sacrifica nem pelo marido, nem pela mulher, né? Aí a gente tem que avaliar o nosso amor. É por isso que o evangelho é prática, não é apenas teoria. Hoje tem muita gente atrás de pregadores, de conferência, tem conferência para tudo, até para trocar fralda de bebê hoje nas igrejas. Mas eu quero ver é prática, é vida, dentro da simplicidade do evangelho. Então, a palavra de Deus aqui diz que Deus nos amou de tal maneira que se sacrificou dando seu filho, e nós devemos fazer isso também em relação ao nosso próximo. Devemos fazer isso em relação ao nosso irmão em Cristo, ao nosso familiar. É isso que a palavra de Deus nos exige. Mais adiante, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor de Deus, permanece em Deus e Deus nele. Versículo 20 e 21, era que eu queria chamar a atenção mesmo. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu. Meus irmãos, foi aquilo que eu falei na semana passada. Hoje nós temos sérios problemas de comunhão dentro da igreja de Cristo. Sérios problemas. Às vezes por coisas tão fúteis, por coisas tão banais, como se as outras justificassem, também não justifica. Porque quando você olha pela luz da palavra, nós não deveríamos ter problema de comunhão na igreja, se nós fôssemos cheios do amor de Deus. Nós não precisaríamos ter pessoas saindo das igrejas. Resolva os seus problemas na igreja, com o seu irmão, com a liderança, seja com quem for, mas resolva, porque quando você não tem essa capacidade, você não está experimentando o amor de Deus na sua vida. Não tem justificativa. Não tem justificativa. O Espírito Santo está em você. Uma das manifestações do Espírito é o amor. Se isso não é visto, tem algum problema com você. O problema não está na palavra. O problema não está nas pessoas. O problema está com você. Porque muitas vezes as pessoas mudam em relação a nós quando nós mudamos em relação a elas. Ah, mas eu tenho que sempre tomar iniciativa. O que foi que Deus fez conosco, meus irmãos? Não foi Ele que tomou a iniciativa? Não foi isso que João disse lá no versículo 10? Não que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas que primeiramente Ele fez o quê? Por que você não pode tomar iniciativa em relação ao seu próximo? Por quê? Por quê? Por quê? Isso se aplica a tudo, meus irmãos. Estou falando de relacionamentos, que é uma coisa que acaba sendo bem aparente, mas serve para qualquer coisa. A nossa participação na obra do Senhor. Por que é tão complicado? Porque nós não amamos a Deus como nós deveríamos amar. A nossa assiduidade aos trabalhos da igreja. Por quê?
Porque nós não estamos amando a Deus como nós deveríamos amar. A ajuda às pessoas que precisam, ao nosso próximo. Por quê? Porque nós não temos o amor de Deus. E às vezes é tão difícil, né? Às vezes é tão difícil você tentar conscientizar as pessoas disso, que nós devemos demonstrar amor, e dentre várias formas, a ajuda, até mesmo aquelas pessoas que não são crentes, porque é assim também que se manifesta o amor de Deus. Ele se manifesta aos irmãos em Cristo e a todas as pessoas, ao nosso próximo. A parábola do bom samaritano nos ensina isso, entendeu? Não existe classificação. Então, quando a gente vê toda essa dificuldade nas pessoas que estão tão centradas em si mesmos, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e aí estão totalmente dissociadas ao padrão simples que nós temos na palavra do Senhor. É por isso que Cristo disse que os 10 mandamentos, eles se resumem em 2: amar a Deus de todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o próximo como? É simples. Eu não preciso ir para a conferência para aprender isso, não. Eu preciso praticar na minha vida. É uma forma de exercermos o amor, né? Que o Marisa está falando justamente isso, né? Que dentro da relação que a gente tem, né? E haverão os que criticarão, que não se envolverão, né? E a gente ensina porque é sempre o método de Deus, mudar corações, né? Mas que a gente sempre vai ver, infelizmente, isso, né? É por isso que quando Cristo falou, Ele disse que quando estivesse próximo da sua vinda, o amor de muitos esfriarão. Talvez a gente esteja vivendo essa situação, mas a gente também não pode se conformar, lutar, sabendo que vai acontecer. É uma dinâmica, né? Parece até uma coisa contraditória, mas é um fato. E é nisso, de fato, que a gente vai o quê? Demonstrar o nosso amor. A gente terminou absorvendo essa cultura vitimista do mundo, que é sempre os outros que são culpados pelas nossas desgraças, e alguém tem que pagar o pato que não eu, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso se infiltrou na igreja, e a gente precisa ter uma visão mais clara da nossa realidade, e saber que o sofrimento faz parte da nossa vida, e é em cima dele que a gente tem que sobressair pela graça do Senhor. Então, isso afeta muito, ok? Em terceiro lugar, para fechar aqui as aplicações, permaneçamos, meus irmãos, permaneçamos no amor de Deus. O amor de Deus não deve ser uma experiência casual, né? O amor hoje é muito nesse sentido, né? As pessoas dizem que amam as outras, às vezes por uma noite só. Vira a noite, acabou o amor. E às vezes a gente está absorvendo essa noção em relação a Deus. Aquela coisa bem estanque da nossa vida, entendeu? Bem solta, bem casual. Não, o amor de Deus deve ser uma coisa contínua, uma experiência profunda, presente, constante na nossa vida. Ele deve estar permanente em nós. Ou seja, o amor de Deus deve estar permanente em nós. Cristo nos exortou a permanecer no amor de Deus. Veja aí, João 15, 9. Somos exortados a permanecer nesse amor. Sabe por quê? Porque a gente corre o risco de se afastar dele. Desculpa, de se afastar dele, desse amor, entendeu? Não cultiva uma vida de oração, não. Não cultiva uma vida de leitura da palavra, não. Não esteja presente aos cultos solenes, não, que você vai ver esse amor, você não permanece, se afasta dele. E foi por isso que Cristo nos exortou nesse sentido, porque nós corremos o risco, e por isso nós devemos evitar. Olha só, João 15, versículo 9. João 15, versículo 9. Olha só, Cristo falou: como o Pai me amou a Cristo, também eu vos amei, os discípulos, e como consequência, cada um de nós. E agora, permanecei no meu, é uma ordem, meus irmãos, é um imperativo aqui, permanecei. Do mesmo jeito que o Pai me amou, falou Cristo, e que eu amei vocês, o que é que vocês devem permanecer? Onde é que vocês devem permanecer? No meu amor. Mas se eu parar por aqui, fica aquela pergunta: como é que isso acontece na prática? E eu sou inimigo de generalização. Eu sempre venho com a pergunta: sim, mas como? Né? As pessoas falam muito: não se via a Deus. Sim, como? Entendeu? Eu não gosto muito de trabalhar na generalização, não. Eu quero saber, na prática, como é que o negócio vai acontecer.
Só dizer coisas genéricas não é muito da minha praia, não. Que não era a praia de Jesus. Olha só o que diz o versículo 10. Na prática, como é que você permanece no amor de Deus? No seu sentido real, no dia a dia, saindo da teoria, do sentimentalismo, indo para o de fato de verdade. Como? Se guardardes os meus mandamentos, olha só, permanecereis no meu. Precisa explicar, desenhar os 10 mandamentos. Permaneça nos 10 mandamentos. Simples, simples. Você vai permanecer no amor de Deus, no amor de Cristo, entendeu? Resumido nos dois: amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. É isso. Agora é prática, meus irmãos. É prática, né? É honrar meu pai e minha mãe, é não mentir, é não roubar, é não cobiçar, é não matar, é não adulterar, é respeitar o dia do Senhor, que é o dia santo do Senhor, é não tomar o nome de Deus em vão, né? É não fazer para nós mesmos imagem de escultura, é ter o Senhor como nosso único Deus. Pronto, você vai permanecer no amor de Deus. Isso é prática, isso é prática. E aí Cristo segue: assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Cristo permaneceu ou não permaneceu nos mandamentos do Senhor? Cumpriu tudo. Cumpriu a lei moral, os 10 mandamentos, cumpriu a lei cerimonial na sua própria carne, quando foi à cruz, cumpriu a lei civil, e por isso Cristo tem autoridade de dizer o quê? Eu permaneço no amor de Deus, porque eu guardo os mandamentos do meu Pai. É simples. Seja um crente obediente, seja um crente obediente, e você vai permanecer no amor de Deus. Do contrário, também você não vai permanecer. Não existe coluna do meio, ou é lá ou é cá. Quem falou isso? Foi o próprio Jesus Cristo, ok? Então é assim que a gente vai permanecendo no amor de Deus, aprofundando esse amor e assim se desenvolvendo em termos espirituais. É aquela questão, né? Eu sempre associo essas duas coisas, a fé e o amor, né? O sujeito disse: eu vou pedir a Deus para que Deus dê mais fé para mim. Você tem certeza que vai pedir isso? Porque pode esperar que vai vir provação, viu? Não, vou pedir a Deus que Ele me dê mais amor. Espere, que vai aparecer um bocado de gente que vai lhe desafiar a amar, entendeu? Porque senão você não vai chegar à conclusão se teve ou não. Então vai ter que ser assim. Mas é a oração que a gente deve fazer, tanto por fé como também por amor, porque é o desafio da vida cristã. A vida cristã é complexa e somente na graça a gente pode vencê-la. Ok, gente? Eu queria fazer 2 observações. Eu acho que eu vou fazer, para não sair daqui hoje sem fazer. Abram aí a revista de vocês, bem rapidinho. As classes não chegaram, né? Vamos aproveitar aqui. E aquele negócio que eu sempre digo a vocês: a gente tem a revista, beleza, ela consegue dar uma visão das coisas, mas a revista Escola Dominical não é inspirada, viu, gente? Ela pode ter, viu, Liane? É igual música. Então você tem que fazer uma análise crítica nas coisas. Eu sempre gosto de ter essa visão mais crítica. Aí ele diz: pegaram aí o item 2 da revista? Pegaram? O amor de Deus é o atributo que é o atributo que demonstra que Ele é aquele que se doa inteiramente e eternamente aos outros, sem exigir nada em troca. Foi o que nós vimos, beleza. Isso explica o fato de Deus amar o homem, mesmo quando este permanece no pecado. É mentira. Ele ama, mas isso não dá uma carta aberta para Ele amar quando você permanece no pecado. Onde é que está isso, pastor? Abra bem rapidinho aí. João. Porque do jeito que dá aqui, não sei se era essa a intenção do autor, você pode ficar no pecado que Deus vai lhe amar de todo jeito. Não é assim não, violão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que lê. Entendeu? Está aqui, tudo bem, mas olha só. João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí no versículo 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Descrença é pecado.
E se você não se arrepender dele, você vai ser julgado por causa dele. Ok? Aí você adianta, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, Deus ele ama, no sentido de dar vida, no sentido de promover os meios de graça, mas não é no sentido salvador. E se a pessoa não se converte dos seus pecados, a incredulidade é um deles, vai receber a ira de Deus. Entendeu? Então, tem que ter cuidado. Aí ele segue. É por isso que nem sempre entendemos o fato de Deus perdoar os pecados e, por exemplo, um assassino. Ele perdoa, como perdoou o ladrão lá na cruz. Mas esse perdão esteve condicionado ao arrependimento dele. Senhor, lembra de mim quando tu vires, lembras de mim quando tu... Aí diz, hoje mesmo estarás comigo houve um arrependimento. Tanto é que ele viu que Jesus Cristo não era uma pessoa comum, diferentemente do outro ladrão, fez essa súplica. Então, sim, Deus ama o pior dos pecadores, mas ele tem que se arrepender para experimentar o amor salvador, porque do contrário, é inferno. Então tenham cuidado, leiam o material que a gente recebe, analise, critique, entendeu? Porque às vezes o negócio vem embalado assim, a gente não consegue separar o jogo do trigo, termina engolindo tudo como se fosse verdade. Então, tenha cuidado, entendeu? Nós podemos ver a demonstração graciosa geral de Deus, mas isso não é um cheque em branco para nós permanecermos no pecado, porque se nós não nos arrependermos, ele vai impor a sua justiça sobre nós e não vai ser legal. Só tem morada no céu quem for sujo no sangue. Se não for, vai ser um sem-teto celestial que nada mais é do que um habitante do inferno. Não tem para onde fugir. Ou é uma coisa ou é outra. Ok, gente? Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos lá? Mas seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Efésios 4:15. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e aplique a sua palavra no nosso coração.